Acredito que o medo de muita gente por aí é passar pela fase do exército. E bem, agora eu tô com 19 anos, quase 20 daqui a um mês. E puta merda, mano. Quando eu fui pra ir lá no exército, né, pra ver o que ia acontecer comigo, foi basicamente sinistro. Porque primeiro que eu achei que eu nem ia precisar ir lá. Porque teve aquela parte da pandemia lá e tal, que tava tudo sendo online. E aí um amigo meu, ele tinha feito 18 e aí ele foi liberado do exército online mesmo. Simplesmente só apareceu lá que ele foi dispensado. Mas aí eu ficava meio em choque ainda do que podia acontecer. E o que eu temia realmente aconteceu. Eu precisava estar lá e ver a merda toda acontecendo. Oh my God, bro. Oh, hell no. E eu sei, tem muita gente que, meu Deus, sonha em ser do exército, mas essa não era nem um pouco minha vontade. Nem pelo dinheiro que eles dão, né? Porque é meio que um trampo ali, você recebe para, mas eu não queria. Bom, acontece que todo mundo tinha enchido minha cabeça de coisas, diversas informações possíveis do que iria acontecer e eu já não sabia mais no que acreditar e em quem acreditar. Me falavam que os caras iam simplesmente ser grosseiros o tempo inteiro e coisa do tipo. Aí você ia ter que ficar simplesmente nu na frente de todo mundo, assim, numa fila, um do lado do outro e coisa do tipo. Eu já tava meio em choque, mano. Já não tava legal. Já não tava da hora. Porra, eu vou estar pelado e ainda os caras vão estar sendo grosseiro comigo. Puta merda, mano. Que isso? Aí é papo papo de um daiá, né? Igual as pessoas falam hoje em dia. E aí, bem, eu tinha que ir lá, né? Então eu fui a primeira vez sem agendar porra nenhuma, sem saber o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente só fui lá. Na época eu tava namorando, então eu fui com a minha namorada. Eu fui um pouco mais de boa, assim, porque, porra, eu tava pelo menos acompanhado ali. E aí o cara falou pra gente que não pá, né? Não pá nem pum, não dava pra eu, não dava naquele dia. Aí eu tive que voltar outro dia. E aí voltando outro dia é aí que começa, né, a situação. Primeiro que quando eu entrei lá, eu participei de uma fila, e depois que eu entrei nessa fila, eu fiquei esperando sentado numa cadeira. Daí início eles vão te chamando pelo nome, você anota algumas coisinhas lá numa folha de papel, coisa do tipo, e aí aconteceu a primeira merda. E graças a Deus não foi comigo. E eu dou graças a Deus que não foi comigo, porque acontece o seguinte, simplesmente tinha dois moleques atrás de mim, bem lá atrás, tipo, lá no fundo da sala, que não paravam de rir um minuto, mano. Tipo, a tensão que eu tava ali, os caras simplesmente não tinha nenhuma. Com eles ali, não tinha nenhuma tensão com os caras, pelo que parecia, né? Eu simplesmente tenso pra porra e os caras dando risada. E aí que vem a merda. Simplesmente chega lá um moleque lá, fardado, eu não sei qual que era o cargo dele, eu só sei que parecia ser um moleque bem foda-se assim. E aí ele deu uma puta de uma bronca nos dois moleques que tava rindo e soltou a seguinte frase: o último horário de atendimento aqui pros bagulho tudo é até as 2 da tarde. Só que ainda eram 9 horas da manhã, então os caras se fuderam gigante. Se pá que os caras tá até hoje esperando ser atendido pelos caras. E bem, depois disso eu fui chamado lá pra outra sala dos médicos lá e pá, não sei o que, coisa do tipo. Aí passou a primeira parte que eu devia ter falado um fato grande, né? Que inclusive eu até tinha levado meu laudo e coisa do tipo, porque eu não enxergo do olho. Eu não enxergo do meu olho direito, tá ligado? Eu tenho catarata desde quando eu nasci nessa porra desse olho direito, então eu não enxergo dele. Mas eu esqueci de falar essa informação pra mulher. E aí que vem o ponto-chave. Logo depois dessa mulher vinha a etapa de que todo mundo fica meio que em choque, né? Que é aquela de tirar a roupa. Se eu tivesse mostrado o laudo pra mulher e falado, provavelmente eu nem teria avançado pra essa etapa. Então eu já errei ali. E bem, agora vem a parte do erro 2, né? Que eu gosto de chamar carinhosamente assim, erro 2. Porque o primeiro foi aquele lá. Bom, aquele mesmo moleque que falou pro os dois moleques lá que eles iam ficar até 2 horas da tarde, era ele que tava lá também vendo a pica de todo mundo, basicamente. Puta merda, mano. O cara tava maltratando todo mundo, xingando os moleques. Vai, abaixa essa cueca aí, cara. Já falei logo, não sei o que. Era um bagulho bem pesado assim e tipo, porra, mano, eu já tava em choque, mano. E tipo, ele ia xingando, falando mais alto assim, pá, tipo, dando mau sermão. Aí chegou minha vez, tá ligado, mano? E aí, na minha vez, ele pediu pra eu tirar a camiseta, baixar a calça e pá, e beleza. Nisso eu fiz isso, continuei de cueca. Aí ele passou uma vez, viu eu sem camisa, de cueca, pá, não falou nada. Mas eu tava tão em choque que ele falou com outro moleque, tá ligado? Ele tava chamando a atenção de outro moleque sobre esse fato e tal. E falou pro moleque abaixar a cueca e tal, não sei o que, coisa do tipo. E aquele momento de tensão do caralho, eu fiz o quê? Abaixei a porra da cueca. E quando ele voltou, ele já me xingou falando, não, porra, você tava certo, tá ligado, mano? Você tava certo, você não precisava ter abaixado a cueca, tá ligado? Falou altão. E aí eu, porra, né, ergui de volta, pá, ele falou que eu podia me vestir de volta. E eu fiz as outras etapas lá do bagulho, que era tipo, puxar um bagulho lá pra ver sua força, coisa do tipo.
E aí quando chegou na conversa com o patrão lá, com o cara pica das galáxias, ele perguntou se eu queria servir e tal, não sei o que, porque aparentemente tava tudo certo, tá ligado? Eu poderia servir de boa, tá ligado? Tipo isso. Aí eu em choque, percebendo que já ia dar ruim pra mim, eu ia tomar no meu cu. Aí eu falei, mano, mas tem um fato de que eu não enxergo de um olho, pá, não sei o que. Aí ele, porra, mas você não falou? Aí eu, mano, não sabia que eu tinha que ter falado lá. Ele, caralho, mano, você é muito burro, mano. Aí eu, pô, velho, talvez eu seja mesmo. Aí ele, não, de boa, eu vou te dispensar. Aí, resumo, me dispensou, eu tive que pagar só uma taxa lá pra meio que jurar a bandeira online, uma porra assim. E é isso, saí abalado esse dia por simplesmente ter mostrado minha pica à toa por um soldadinho aleatório do exército. Essa é uma história boa de se contar, que eu não conto muito feliz, né? Infelizmente, mas ela é, sim, engraçada pra quem tá escutando. E infelizmente foi isso aí que aconteceu, né, mano? Mostrei lá a peça à toa pro caba, mano. E é por isso aí que eu considero aí o alistamento uma grande piada, assim, pra mim, né? No caso, porque realmente foi. É bem cômico a minha situação, da forma que ocorreu, né? E bem, é isso. Me contem aí como que foi a vivência de vocês no alistamento aí, se vocês já se alistaram, ou se vocês vão se alistar e como que vocês estão, né? E conversem entre si também e ajudem aí quem ainda não se alistou e conforte o coração dessas pessoas. E obviamente, use esse vídeo aqui como conforto também, até porque só aconteceu misérias nesse dia pra mim. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui.